Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Iniciando mais uma segunda-feira por aqui e eu tô muito feliz em estar aqui com vocês mais uma vez. E o Inspire-se de hoje vai estar novamente incrível e um dos motivos nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o que faz nós termos gordura localizada. O que se transforma em gordura localizada? Será que são realmente gorduras que a gente ingere ou outras coisas? Também vamos falar um pouquinho mais sobre como fazer algumas trocas conscientes com a própria gordura que ingerimos. Dr. Breno aqui mais uma vez para conversar um pouco mais sobre medicina e também sobre patologias do dia a dia clínico que ele recebe já há muitos anos. E a Mari vai estar aqui mais uma vez também compartilhando muito conteúdo sobre fisiculturismo e nutrição. Vamos conferir? E o que nos faz acumular gordura localizada? Nós sabemos que gordura localizada nada mais é do que aquela somatória de tudo que a gente ingeriu. Faz uma somatória e a gente acabou ingerindo mais caloria do que gastando. Essa é a regra. Então, por que eu engordo, doutora? Porque em algum momento da vida, por algum motivo, você ingeriu mais calorias do que gastou. É só isso que nos faz acumular gordura localizada. Não tem outra forma. Tá, mas então é só as gorduras que eu comi? A gordura da carne, a gordura do peixe, a gordura de uma margarina? Não, não é só a gordura, muito pelo contrário. É qualquer coisa que a gente comer em excesso vai fazer com que se torne gordura. Sim, qualquer coisa, principalmente carboidrato. E o que é o carboidrato? O bolo, o pão, então as massas em geral. Macarrão, enfim, tudo que a gente comer em excesso vai fazer com que vire gordura. O carboidrato, ele é uma fonte de energia muito boa para nós. Nós precisamos comer um pouco de carboidrato para ter força, para ter atividade cerebral boa, para a gente fazer atividade física, mas quando em excesso, ele vira estoque. Como ele é muito bom, uma fonte de energia, se essa energia não é usada, ele facilmente se torna um estoque. E o estoque no nosso corpo, estoque de energia, nada mais é do que gordura e em alguma parte do corpo. Então, as pessoas não localizam gordura no mesmo lugar. Tem pessoas que acabam localizando mais gordura na face, outras no braço, outras no peitoral, outras no tronco, coxa, joelho, enfim. Mas onde que vai localizar? Isso varia muito, postura, genética, enfim. Mas ingeriu mais do que gastou? Acumulou. E principalmente quando essa ingesta ela é de mais carboidrato, que é uma fonte riquíssima de energia. E acaba que você ingeriu uma fonte riquíssima de energia muito mais do que a energia que você está gastando. Então, a principal fonte de alimentação que faz se acumular gordura localizada são os carboidratos, excesso de massa e excesso de açúcar, tá bom? Então, repense um pouquinho sua alimentação. Lembrando que proteínas são super importantes para o nosso dia a dia, são super importantes na nossa ingestão para termos a atividade muscular, então a gente precisa de uma musculatura forte, uma musculatura bem nutrida e para isso nós precisamos de proteínas, sim, ovos, frango, carne, peixe, porém se ingerirmos em excesso, essa proteína ela também se torna gordura, infelizmente. Então, tudo que a gente ingerir em excesso vai se tornar gordura. Tudo. Então, se nós ingerimos algum líquido, até o whey protein, se você ingerir demais whey protein, ele vai se tornar gordura localizada. Então, gordura localizada, ela é
o excesso, e principalmente de coisas que são altamente calóricas ou fontes de energia muito grande ou qualquer coisa que a gente ingerir. Eu sei que é triste saber disso, que tudo se torna gordura, mas é a verdade. Então nós precisamos sempre cuidar com alimentos altamente calóricos, com o excesso desses alimentos e sempre fazer uma atividade física, porque fazendo algum tipo de atividade física, nós vamos estar compensando, a gente vai ter atividade muscular, vai estar tendo gasto energético. Então aquilo que tem altamente nos dá muita energia, ele vai estar sendo gasto ali na atividade física. Então vai ter uma ação um pouco compensatória. Então faça atividade física, principalmente se você é aquela pessoa que gosta muito de comer um docinho, come muita massa. Outra coisa que faz nós acumularmos muita gordura é o álcool. Sim, porque o álcool por si só ele já é calórico e por si só ele se transforma em açúcar no nosso corpo. Então transformou em açúcar e ingeriu em excesso e ainda é muito calórico, isso tudo somado a uma vida sem atividade física, isso tudo se torna gordura localizada. Sim. Vai virar gordura. Se ainda não virou, em algum momento vai virar. Então você que está buscando aí emagrecimento, quer perder uma gordura localizada, uma das coisas que você vai ter que repensar é a quantidade de bebida alcoólica que você vem ingerindo. Então, além da massa, além do açúcar, a bebida, porque ela vira açúcar sim no nosso corpo. E além disso, com o tempo, ela pode trazer aí uns malefícios também para algumas células da pele, deixando a pele mais flácida, causando uma gordura mais interna, que a gente chama de gordura visceral, que é uma gordura muito mais difícil de tratar. Então, essas são as dicas que eu dou. É dessa forma que a gente acumula gordura, não tem outra forma de acumular gordura. A gordura, ela tá ali por um excesso, e principalmente excessos de açúcares, carboidratos e a bebida alcoólica. Mas lembrando que tudo em excesso vira gordura. Proteínas, enfim, tudo que a gente ingerir em excesso vai se tornar gordura localizada. Nosso corpo ele foi programado assim, desde a pré-história, que a gente precisava ingerir muito mais para ficar dias sem comer, dias procurando a caça, até encontrar precisava ter estoque de energia para ser gasto. Então nosso corpo, ele é um corpo primitivo, pré-histórico, numa vida moderna onde nós não precisamos mais procurar o alimento, nós não precisamos mais caçar, que nós temos uma infinidade de calorias para ingerir diariamente. Mas é isso que nós precisamos entender, a forma que o nosso corpo funciona e adaptar ele de uma forma com que nós conseguimos os resultados que estamos buscando. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Momento Nutrindo Ser. É um prazer ter você aqui comigo hoje, porque nosso intuito aqui é conversar para trazer muita informação, conteúdo bom para você que busca por saúde, beleza, bem-estar e nutrição. E o quadro de hoje falaremos sobre aveia, os diversos tipos de aveia, desse alimento que é considerado um superalimento, pelo fato de possuir nutrientes que eles ajudam no controle do colesterol ruim, no índice glicêmico, no trânsito intestinal e para dar mais saciedade. Por isso ele é um superalimento. Então vamos conhecer quais são os tipos de aveia que existem para a gente, né? Primeiro tipo, que é o menos processado, o menos manipulado, que é o tipo de aveia em flocos finos ou flocos grossos. Esse aqui é o mais conhecido, né? Que as pessoas gostam de fazer panqueca, coloca em vitamina, e ele é ótimo para trazer saciedade. Outro tipo de aveia que a gente encontra é o farelo de aveia, que ele é processado através da casca da aveia. Ele é mais manipulado, mais processado que o aveia em flocos grossos e finos, mas ele é muito bom para controlar o colesterol ruim. Tá? Outra forma de que a gente encontra a aveia é a farinha de aveia. Essa aqui é a mais
próxima da farinha de trigo, né? Então ela é muito indicada para quem precisa fazer receita que se assemelhe com a textura da farinha de trigo. E ela pode ser muito indicada para quem quer ganhar peso, porque ela possui mais carboidrato. Então, gente, cada farinha, ela atende a algumas particularidades de cada pessoa. Então, se você é uma pessoa que precisa ganhar peso, que precisa fazer muita receitinha que se assemelhe com farinhas refinadas, use a farinha de aveia. Se você quer controlar o colesterol ruim, o perfil do índice glicêmico, você use o farelo de aveia e para controlar também o peso. Tanto farelo quanto aveia em flocos finos e grossos. Quantidade de carboidrato, ambas se assemelham, tá? Quantidade de calorias de cada uma. A farinha tem mais, o farelo tem menos, que é praticamente a mesma coisa que a aveia em flocos finos e grossos, no caso, né? Ambas as aveias, elas possuem uma fibra, que é o beta-glucano, que é uma fibra muito ótima para a saúde cardiovascular, né? Por isso que ela é considerada um superalimento. As aveias, no geral, elas não contêm glúten, mas para as pessoas que têm intolerância, para os celíacos, é importante vocês comprar uma aveia que tenha o selo de controle e certificação que é livre de glúten, porque pode ter contaminação cruzada. Então, eu vou ficando por aqui hoje. Espero que o quadro tenha acrescentado muito na sua vida e te aguardo semana que vem aqui. E lembre-se sempre, toda transformação vem de uma decisão. Então, decida hoje a transformação que você quer na sua vida. Um beijo. Agora, então, falamos um pouco mais já hoje sobre o que a gente come em excesso, o que se torna gordura localizada. E entendemos que é principalmente os carboidratos, mas tudo, e o álcool, mas tudo que a gente come em excesso vai se tornar gordura localizada. Mas qual que é a relação da gordura nesse processo todo? E o que é a gordura na nossa alimentação? Então, as principais fontes de gordura que a gente ingere hoje são a gordura que já está inserida dentro dos alimentos, que aí, dentro da carne já tem gordura, dentro do frango já tem gordura, dentro dos ovos já tem gordura. Então, praticamente tudo que a gente come já tem uma gordura inserida. Mas tem formas de a gente... E ainda tem a gordura que a gente coloca mais em determinados alimentos. Então, comer gordura não tem problema nenhum. Só que qual o cuidado que a gente precisa ter com gordura? A gordura, ela é altamente calórica. Então, um pouquinho de gordura, ela já tem muita caloria. Então, quem está em busca de um processo de emagrecimento, quer perder gordura localizada, precisa sim cuidar também com a ingestão de gordura. Existem gorduras boas para o nosso organismo e gorduras não tão boas. Então, gorduras que estão na carne, que estão, por exemplo, o abacate tem gordura, são gorduras boas, mas também é necessário cuidar com o excesso. Então, eu trouxe aqui hoje uma coisa para a gente comparar, tá? Então, a gente vai comparar uma colher de margarina, que é gordura, com uma colher de requeijão light, que também é gordura. Não estamos falando que um alimento é maravilhoso e o outro é ruim, não. A gente só precisa cuidar com as quantidades de cada um. Então, o que a gente precisa entender? Uma colher de margarina, que é um tipo de gordura que a gente tem aqui, ela é 4 vezes mais calórica do que uma colher de requeijão que está aqui. Então, é a mesma colherada dos dois. Esse aqui é um requeijão light. Então, é a mesma colherada dos dois, só que esse aqui é 4 vezes mais calórico. Então, o que nos faz pensar aqui? Não posso nunca mais comer margarina na minha vida? De vez em quando, tem algum alimento que a gente não sabe? Pode, mas se você for usar diariamente, por exemplo, na sua casa, você vai optar trocar por um requeijão light, que ele é 4 vezes menos calórico do que uma colher de margarina. Então, a questão da gordura é isso, que ela é altamente calórica, e tudo que é altamente calórico e nós não gastarmos essas calorias, se torna gordura localizada. Então, não é a gordura em si que vai virar gordura dentro do corpo, não. É o excesso de caloria mesmo, tá? Então, aqui eu trouxe uma troca consciente para pensarmos. Também outra coisa que eu
trouxe para a gente pensar um pouquinho é a forma física dos dois, tá? Então, assim, dá para ver na forma física da margarina, ó, que ela é um pouco mais sólida, que ela é mais amarelada. Então, na forma física dela, a gente já consegue entender que ela é um pouco mais calórica, tá? Então, prestem atenção nisso também. Quando você vai num restaurante ou você faz uma comida em casa, se não ficou muito laranja ou muito amarelo, isso também já é um indicativo que ali foi colocada muita gordura, um excesso de óleo, tá? Então, tudo que for mais calórico, que tiver mais gordura inserida ou gorduras saturadas, enfim, vai ter essa coloração mais amarelada. Já vocês podem ver aqui no requeijão, ó, ele tem também uma consistência, né? Mas vocês podem ver que ele não é tão amarelado. Então, se a gente comparar os dois. Então, ele não tem tanta gordura inserida quanto a margarina. Então, isso é para entendermos um pouco mais. Aqui, essa especificação, quando a gente vê um alimento, quando ele está muito amarelo, quando a gente vai comer uma comida que está muito amarela, ou ela está um aspecto muito oleoso, são alimentos que estão com muita gordura. E muita gordura é um alimento que está mais calórico. Então, tomar bastante esse cuidado. Uma dica que eu dou é, se você está em busca de um processo de emagrecimento, tenta tirar gordura também, o máximo de gorduras adicionais da sua dieta. Se você faz na sua casa, é você que faz a sua comida, tenta tirar um pouco do óleo de cozinha, do excesso de gordura, porque o excesso de gordura também vai fazer com que você engorde, também é excesso de caloria. Então tenta reduzir um pouco esses excessos que você vai ver mais resultado. Algumas coisas nem precisam colocar tanta gordura, outras coisas já têm gordura por si só, por exemplo, vai fritar uma carne, a carne já tem gordura, não precisa usar tanta gordura para estar fazendo ela ali. Então tente ter essas trocas conscientes que você vai sentir muita diferença lá na frente. É aquela coisa do açúcar. Tira o açúcar do café, então tenta tirar um pouco de, por exemplo, gorduras saturadas, a margarina, alimentos que têm muita gordura, por exemplo, coisas muito processadas, altamente processadas, né? Então tenta reduzir aí, que eu tenho certeza que o seu processo de emagrecimento e de perca de gordura localizada vai ser muito mais potente e acelerado. Aracnídeos. Como as aranhas podem trazer prejuízos para a nossa saúde, para a nossa pele. Uma picada de aranha, ela pode sim ser muito mais grave do que a gente imagina. Depois até a gente vai mostrar umas fotos aqui, que é um caso que é a minha mãe. A minha mãe teve um problema com uma picada de aranha em 2022 e ela quase perdeu a perna. Então assim, foi por muito pouco. E o doutor presencia isso na prática clínica dele e ele vai trazer um pouquinho mais pra gente hoje sobre isso, sobre os cuidados, sobre o que pode desencadear, enfim. Doutor, vamos lá então? Vamos lá. Conta um pouco assim, como que é quando uma pessoa é picada por uma aranha, o que pode acontecer, por que tem que ir atrás de ajuda médica, por que tem que ir em busca de, enfim, um profissional para estar cuidando nesse momento? Claro que muitos acidentes com aranha, né, são simples, né? Mas qual a nossa preocupação? Basicamente, 4 tipos de aranha. Isso é um raciocínio básico. A gente tem que pensar em fonêutria ou armadeira, aranha armadeira, que é uma aranha que ataca, que é um raciocínio, né? Nós temos que pensar em viúva negra, né? No caso, Latrodexus, que é uma aranha que é um acidente, é uma famosa viúva negra, então é uma aranha com um padrão mais neurotóxico, a gente vai dividir depois isso. Nós temos a aranha marrom, a Loxosceles, que é o acidente mais comum em casa, que é um acidente, ela não ataca, ela está numa roupa, ela está dentro de um armário, coloca a mão e ela se assusta e pica. Essa é uma diferença. A aranha marrom, que é uma aranha comum de acidentes, né, pelo efeito dela, que é um efeito proteolítico, onde ela
ataca e destrói a pele conforme a quantidade de inóculo, quantidade de veneno que essa aranha inocula, vai se ter manifestações. Se essa aranha ela é mista, ela tem efeito neurotóxico ou ela tem efeito proteolítico. Isso tem um raciocínio de, no efeito proteolítico, a destruição na pele, que pode ser muito, então até o risco de amputações e coisas, né? Até o efeito também renal, de coágulos e atacar e produzir uma insuficiência renal aguda. Isso em acidentes com grande volume, que são mais raros, né? O efeito neurotóxico, né? Tontura, mal-estar, que é o efeito que, no caso, as duas ali primeiras, a foneutriose, a foneutra, né? A madeira tem um efeito misto, tanto proteolítico quanto neurotóxico. E a viúva negra, então, aquela lesão bem típica, recebe a picada e pode ter pitose, queda da pálpebra. Isso é uma característica que, se há uma grande inoculação de viúva negra, né? A palavra viúva negra porque ela mata o parceiro, né? Que é uma característica. Até se ter um quarto tipo, que é a licosa, que é a aranha do jardim, que essa também ataca, mas com um grau de veneno inferior, teria um efeito... Então, a grande discussão em relação é o tipo de aranha, se tem efeito neurotóxico ou proteolítico, ou os dois, e o inóculo. Então, às vezes, a grande dificuldade é saber qual aranha me picou. Muitas vezes é interessante se matar a aranha e levar a aranha, né? Essa é a grande dificuldade, né? Se é um acidente com loxose, com aranha marrom, muitas vezes picou e ela some, então há essa dificuldade. E a grande discussão é onde e idade. Esse é um ponto importante, né? Crianças e idosos vão ter um processo mais grave. Isso é clássico, principalmente no efeito neurotóxico, tontura, mas estar esse efeito, ou na lesão, o impacto no rim, se tem essa questão principalmente de idosos. Então, né, a pessoa de meia idade vai ter menos risco comparado a crianças. Por isso, a indicação até do soro, né? Quando que se indica soro? Existe essa discussão, principalmente da relação da idade. Então, é mais fácil usar soro no idoso, na criança, né? Até pelo dano, né? A quantidade de impacto na pele, a necrose em si, né? A ferida, muito processo inflamatório, risco de entupimento circulatório, risco de amputação, aonde? No dedo, aonde foi a picada. Isso são coisas muito interessantes que vai se raciocinar. No caso, viúva negra, né? A foneutra também, a armadeira, né? Se tem essa necessidade maior, conforme, raramente, mas há necessidade também da marrom, da Loxosceles, o uso do soro, né? Que é o soro antiaracnídeo, que se usa também para o títios, que é o escorpião. Então tem tratamento, né? Se você achar que foi picado por um aracnídeo, você quanto antes procurar ajuda melhor. E na maioria dos casos, então, é possível reverter. Ou não tem como quantificar muito isso? Sim, porque normalmente são acidentes mais leves, né? Estatisticamente são acidentes ou aranhas que não têm veneno, não são peçonhentas. Então, realmente complicações são mais raras. Mas existem, né? Existe até a morte. Então, há uma necessidade desse cuidado, dessa investigação e essa marcar, né, a questão de se é uma viúva negra, se é uma armadeira, se é uma marrom, né, que realmente, uma licosa aí não tanto pelo padrão do veneno. Então, essa abordagem pode ser uma coisa muito simples, como pode ser uma coisa muito complicada. Gente, então se você aí de casa levou uma picada, você não sabe, começou a dar uma ferida, começou a doer, inchar, ou
com uma cor diferente, né? Porque eu sei, por conta da minha mãe, ela começou a ficar com uma cor mais escurecida, começou a ter uma necrose de pele. Perfeito. Então, se você tiver qualquer coisa assim, diferente, procure um profissional para te ajudar, porque talvez se você ficar esperando muito tempo, chega um momento que complica demais e aí é muito mais difícil de reverter. Você pode ter uma complicação muito maior, que é a perda de um membro, um problema renal, como o doutor comentou. Então, isso é muito importante. Doutor, obrigada pelo conhecimento, viu? Obrigado. Sempre muito bom te receber aqui. Muito obrigado. Semana que vem, o Dr. Breno está de volta aqui. E o Inspire-se de hoje vai ficando por aqui, mas antes eu quero trazer uma reflexão. Será que existe um momento perfeito para as coisas acontecerem ou nós temos que nos preparar? Às vezes a gente espera um momento perfeito para começar um projeto, um momento perfeito para virar saudável, um momento perfeito para fazer atividade física ou até conhecemos alguém novo e pensamos, será que é o momento perfeito para eu conhecer essa pessoa? E será que esse momento perfeito, ele realmente existe? Às vezes nos deparamos com situações que vão nos moldar. Talvez é algo que a gente pediu, que a gente quer muito, e a gente chega nesse momento, e esse momento a gente tem dúvida, será que isso é pra mim? Será que essa pessoa é pra mim? Será que esse momento é realmente o momento certo para isso acontecer? Será que nós não estamos colocando dificuldade em algo que nós sempre pedimos? Se pedimos tanto, se era isso que eu queria, se era essa pessoa que eu queria pra minha vida, porque eu não posso me moldar para viver esse momento especial? Então, a minha percepção é que talvez não exista um momento perfeito. Existe o que a gente pediu que vai chegar para nós e existe nós nos prepararmos e nos moldarmos para vivermos aquele momento com a maior naturalidade e aproveitar cada segundo. Então, o momento perfeito ele nunca vai existir, sempre vai acontecer algo diferente na nossa vida ou vai vir algum pensamento intrusivo da nossa mente fazer com que nós acreditamos que aquilo não é para nós, sendo que aquilo foi o que nós sempre pedimos para que chegasse até nós. E o Inspire-se de hoje vai ficando por aqui e eu amei ter você aqui comigo mais uma semana. Eu amo compartilhar conteúdo sobre saúde, beleza e bem-estar para fazer você aí chegar 1% mais perto, pelo menos, da sua melhor versão. E lembre-se sempre, você é o seu principal bem e tem o poder de mudar a si mesma. Te encontro na semana que vem.